Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Gotas de Superação. Estamos hoje iniciando a segunda aula desse tema sobre liderança. E queremos falar hoje sobre o líder de si mesmo, ou um termo técnico, a autoliderança. Esse é um assunto tão importante porque às vezes eu quero liderar, seja no âmbito religioso ou secular, eu quero ser líder. Mas antes de liderar o outro, eu preciso liderar a mim mesmo. Preciso praticar a autoliderança. Eu preciso conhecer minhas emoções, meus pontos fortes, meus pontos fracos, conhecer as minhas habilidades, as minhas qualidades e os meus defeitos. Só que às vezes a gente tem essa anseio, esse desejo de liderar, mas a gente não consegue liderar nós mesmos. E ser líder não é um status, ser líder é um comportamento. Eu lidero não pelo aquilo que eu mando, não pelo status, mas pelo meu exemplo. Então não adianta eu passar por meus liderados a necessidade de chegar no horário e eu sempre chegar atrasado. Isso é falta de autoliderança. Então a autoliderança vai fazer toda a diferença, não só na minha vida, mas principalmente na minha vida e naquilo que eu estou desempenhando. Um líder bom é um líder que aprendeu a se autoliderar. E tem uma frase que diz que tem dois tipos de líder: o líder que tranca e o líder que solta. A diferença é a gaiola. Os dois líderes, eles tratam, eles nutrem, eles dão alimento, dão água. Só que um líder vai deixar o pássaro preso na gaiola. O outro líder, ele vai abrir a porta da gaiola, porque ele tem certeza que aquele que foi bem cuidado, que cresceu, vai voltar. O líder que aprendeu a liderar a si mesmo, ele não impõe medo, sabe? Ele não convence pelo medo, ele não se impõe pelo medo, ele se impõe pelo exemplo, pelo respeito. Quem aprendeu a desenvolver a autoliderança, ele não promove guerra no ambiente, não faz divisão, ele une, não é o inverso. Ele separa, afasta, não, ele une as pessoas. Esse é o líder que aprendeu a liderar a si mesmo. Mas o que é esse conceito de autoliderança? É a capacidade do indivíduo tem de liderar a si mesmo e assim assumir o domínio, a responsabilidade pelo seu caminho, seja profissional ou pessoal. Ele deixa de ser agora só um ser passivo na sua história para se tornar um ser ativo. Ele deixa de ser apenas um coadjuvante para assumir o papel principal da história, a história da sua vida. É um processo, então não é um momento, é um processo no qual a pessoa influencia a si mesmo e se motiva a atingir seus objetivos, sejam eles profissionais, de relacionamentos ou sociais. Então ele se motiva e influencia a atingir e alcançar os seus próprios objetivos. A autoliderança ou a liderança de si mesmo é uma forma de extrair o máximo do meu potencial. Então eu vou saber quem eu sou, vou me conhecer. Isso aí tem uma pergunta muito interessante, onde eu quero chegar? O líder que pratica a autoliderança, ele faz essa pergunta: aonde eu quero chegar? Isso é muito importante, porque fala de objetivos, de propósitos e de metas. Ele não está fazendo por fazer, ele não está vivendo por viver, ele tem um propósito.
seja ele profissional, seja ele relacionamentos, mas ele tem um propósito. E a pergunta-chave é: aonde eu quero chegar? Você sabe aonde você quer chegar? Porque é fácil sentar debaixo da sombra de uma árvore e ficar ali olhando as coisas boas desse mundo. Mas o verdadeiro líder, ele sabe aonde ele quer chegar. Porque a vida é talvez tão cansativa, tão difícil. E a gente quer, tudo que a gente quer e precisa é descansar. E quando encontra uma sombra e água fresca, era tudo que faltava. Mas o verdadeiro líder não. Ele sabe aonde quer chegar. Eu quero te dar quatro dicas para praticar a autoliderança. Número 1, autoconhecimento. Conhecer suas habilidades, conhecer suas emoções, conhecer seus defeitos, seus pontos fortes, principalmente os pontos fracos. E como eu faço isso? Pelaquilo que me motiva, pelaquilo que me inspira, pelaquilo que as pessoas falam que eu faço bem. Se autoconhecer. Então, uma das habilidades que esse líder precisa, que é essencial para qualquer liderança, é se comunicar e comunicar bem. É aquela escuta ativa, assertiva. No futuro nós vamos estar falando sobre isso. Comunicação assertiva é essencial para todo tipo de líder, seja ele secular, seja ele eclesiástico. Ele precisa comunicar, e comunicar não é só falar, é praticar a escuta ativa, é saber ouvir, saber fazer leitura facial, corporal, é isso aí. E sem essa comunicação, não existe uma liderança eficiente, uma liderança que promova e produza resultados e transformação. Porque o propósito da liderança é essa: é transformar o ambiente, é transformar pessoas, é deixar aberta a porta da gaiola, é cuidar de pessoas, é nutrir e deixar a porta aberta, porque sabe que vai voltar, porque foi cuidado, é da liberdade. É desenvolver outros líderes, é fazer o outro crescer. Não é eu que vou crescer, é minha equipe. Quando a equipe cresce, significa que eu fui um bom líder, que eu trabalhei. Não sou eu que tenho que aparecer, é a equipe. Mas quando a equipe aparece, significa que todo o meu trabalho, todo o meu esforço e dedicação deram resultados, valeu a pena. Isso é ser líder. Segunda dica para a autoliderança: autodeterminação. É ser responsável, é ter liberdade de ação e de escolha. Não é ser influenciado pelas pressões, não é ser influenciado pelas pessoas. Às vezes eu tomo uma decisão por causa da pressão, por causa de pessoas. Não. É ser autodeterminado. Eu faço as minhas escolhas, eu tomo as minhas decisões. Não são as dificuldades, as pressões que vão me influenciar a uma escolha e uma decisão. Não. Elas são frutos de um planejamento. Elas são frutos de uma autodeterminação. Terceiro, vontade de aprender sempre. Autoliderança significa vontade de aprender sempre. O líder que não cresce, que aprendeu há 10 anos atrás, não evolui, não faz um curso de reciclagem, ele está fadado ao fracasso, de ser superado por outro em conhecimento, em técnica, porque ele colocou na cabeça o que ele sabe é muito. Não, esse líder ele precisa crescer, ter vontade de aprender sempre. É isso que vai fazer a diferença. Ele evolui, ele vai aprendendo cada dia, vai aprendendo com as pessoas. Essa é uma marca muito interessante de um líder.
a capacidade, a vontade de aprender e aprender sempre. Número 4, disciplina. Depois da comunicação, talvez a mais importante, porque se eu não tiver disciplina, as outras coisas não vão acontecer. Não é alguém falar, eu ter disciplina, eu preciso fazer isso, eu vou fazer isso. Disciplina na hora de dormir, disciplina com a alimentação, disciplina com o estudo. É ter disciplina. A disciplina vai fazer diferente porque é a prática de todo o meu conhecimento. Porque aprender é transformação. E a transformação vem da vivência. E a vivência vem da disciplina. Logo, se eu não tenho disciplina, tudo que eu adquiri vai ficando num canto. E eu preciso colocar tudo que eu aprendi, assimilar tudo que eu aprendi na vivência, na prática. E só é possível através da disciplina. Eu vou colocar hábitos novos, hábitos bons e vou tirar hábitos ruins. Só isso é possível através da disciplina. Alguém que faz dieta precisa abrir mão de certos alimentos. Ele só vai conseguir isso através da disciplina. E o que leva a ter disciplina são resultados futuros. Ela se imagina daqui a alguns meses mais magras, mais bela, mais esbelta, com saúde. Mas para chegar lá, ela precisa de disciplina. Ela vai aprender a dizer não, que é libertador, para alguns alimentos, e sim para outros. Mesmo que ela não goste de alguns alimentos, ela vai entender que esses alimentos são bons, são ótimos para a sua saúde e que ajudam no processo de emagrecimento. Assim é a disciplina. Ela transforma. E depois que eu adquiro o hábito, é fácil. Mas até lá, eu preciso ter disciplina. A quinta dica, que é uma dica bônus para você nessa tarde, é ser responsável. O que significa isso? Se comprometer com seus princípios e valores. Não é só discurso, não é uma fala. Eu sou responsável, eu me comprometo com com os meus princípios e com os meus valores. Ser responsável. Não é só chegar no horário, não é fazer uma coisa, é se comprometer com os princípios e com os valores. Algumas pessoas abrem mão tão facilmente dos seus princípios, dos seus valores. Alguns negociam. Não. Princípios e valores são inegociáveis. O que vai nortear a nossa caminhada, a nossa trajetória como líder são justamente os princípios e os valores. Valores familiares, valores espirituais. Esses valores e princípios que norteiam a nossa escolha, a nossa caminhada, é que vai nos fazer o diferencial, pessoas diferentes, um homem melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor, um líder melhor. São os princípios e os valores. Então, não abra mão dos seus princípios, não abra mão dos valores. Não abra mão, não negocie, porque vai fazer toda a diferença. Vai te ajudar na caminhada, vai te ajudar nessa história como líder, porque cuidar de pessoas, eu preciso disso, de princípios, de valores. Eles vão nortear a minha trajetória, a minha caminhada, vai me ajudar como lidar com o outro. Porque nem sempre é fácil lidar com o outro, mas é possível lidar com o outro. Porque o líder, ele não está ali para ser servido, ele está para servir. Ele está para alimentar, nutrir, cuidar, abraçar. E para tudo isso, ele precisa de princípios e valores. E você pode aprender mais sobre esse assunto em outras aulas futuras que nós vamos estar falando. O Instituto Superar trabalha com isso, com a inteligência emocional, com essa ideia de crescimento. Você pode estar aprendendo mais individualmente ou até em grupo.
Espero que esse conteúdo tenha te ajudado bastante. Vai vir um terceiro, quarto, vamos continuar falando sobre a liderança. Essa necessidade que nós temos de crescer e de servir o próximo. Então aguardo os próximos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Vá lá no sininho para receber em primeira mão os nossos conteúdos. E qualquer dúvida ou uma ajuda, está aí o Instituto Superar para te ajudar. Te aguardo até os próximos vídeos e até lá, um forte abraço.